Marcos, capítulo 6, nós leremos do versículo 30 ao versículo 56. Marcos 6, de 30 a 56. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande embora essas pessoas, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco já estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus, imediatamente, falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra lida. Te louvamos porque é o Senhor falando conosco. Essas palavras vêm de ti. E que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos. Abre os nossos olhos, que teu Espírito abra o nosso coração para enxergarmos as verdades aqui contidas. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Você é alguém que anda com Jesus, mas talvez não vê? Será que você está perto, ou talvez ache que está perto de Jesus, a ponto de não conseguir entender o que ele está fazendo? Será que você é alguém que anda com Jesus, mas não o vê? Nós estamos numa sequência de pregações no livro de Marcos. No capítulo 1, versículo 1, Marcos começa o seu livro dizendo quem Jesus é. E ele afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Ainda nesse primeiro capítulo, Marcos nos diz que Jesus é batizado e ali ele é ungido com o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Isaías 61. A partir daí, Marcos passa a relatar não apenas a obra de redenção, como também a obra de recriação de Jesus. É em Jesus, o primogênito da nova criação, que o poder criativo de Deus é evidenciado. Isso é feito por meio da sua palavra, quando Jesus prega, quando Jesus ensina, quando ele exorta, quando ele instrui, mas também das obras de Jesus, quando Jesus opera sinais e maravilhas. E o relato de Marcos parece vir em uma crescente. Sabe igual aqueles filmes que vai, pouco a pouco as cenas vão se somando e você vai chegando naquele clímax, e nós sabemos para onde essa história caminha. Essa história caminha para a cruz. A sensação que se tem ao avançar no livro de Marcos é de uma narrativa cuja tensão vai pouco a pouco aumentando e ficando cada vez mais intensa. Se você tem acompanhado essa série em Marcos, você vai se lembrar que até o capítulo 6, que é onde nós estamos, Jesus já curou endemoniados, purificou o leproso, perdoou pecados de um paralítico e fez com que o paralítico andasse, curou um homem cuja mão estava ressequida, isso num sábado, ele acalmou uma tempestade no mar, ressuscitou a filha de Jairo, restaurou uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Por si só, essas coisas já seriam mais do que suficientes para dizer quem Jesus é e que ele é, de fato, o Filho de Deus. Porém, Marcos também destaca o ensino de Jesus. Jesus prega nas sinagogas, Jesus fala às multidões, Jesus ensina por meio de parábolas, ele discipula os 12 que ele havia escolhido. E perceba também que enquanto ocorre esse movimento de milagres e de ensino, começa a aparecer a oposição a Jesus, que vai aumentando. O começo, Jesus é abertamente tentado por Satanás no seu batismo. Depois ele é acusado de blasfêmia pelos escribas, que no seu coração, Jesus sabia o que estava no coração dos escribas. Os escribas questionam o fato de Jesus ter perdoado os pecados do paralítico. Jesus também é questionado pelos escribas e fariseus, porque ele comia com os pecadores, porque os seus discípulos não jejuavam, e porque ele fazia no sábado o que a tradição falava que não deveria ser feito. E essa tensão que vai crescendo pouco a pouco também é percebida quando dizem que Jesus está fora de si, seus parentes falam isso, ele está fora de si. Quando os escribas falam que Jesus está possuído por Beelzebu, Satanás, e quando ele é rejeitado em sua própria terra, em Nazaré, pelas pessoas que o conheciam. E no capítulo 6, texto que foi pregado semana passada, a oposição a Jesus começa a ganhar novos contornos. Quando João Batista é morto, a coisa começa a ficar tensa de verdade. O Elias, profetizado em Isaías, o primo de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor, literalmente perde a cabeça, ele é decapitado por Herodes. E é nesse ponto que a gente chega no capítulo 6 de Marcos. Depois do anúncio da morte de João Batista, Jesus se retira para um lugar deserto com os discípulos. Versículo 31. A primeira coisa que temos que pensar aí, Jesus chama os discípulos para ir a um lugar à parte no deserto. E por quê? Porque de acordo com o texto, Jesus faz isso porque os discípulos não tinham tempo nem para comer. Nem para comer. Isso é importante. Daqui a pouco os irmãos vão saber por quê. No versículo 33, o barco nem tinha chegado na beira do mar. E muitos, de longe, começam a ver Jesus no barco com os discípulos. E essa multidão reconhece Jesus lá. E de todas as cidades, o texto diz, todas as cidades correm a pé para onde os discípulos e Jesus estavam indo. Quando desembarca, Jesus vê uma grande multidão. Eles tinham saído para poder descansar, para poder ter tempo, porque eles não conseguiam nem comer. Chegando lá, tinha uma grande multidão. E agora? O que essa multidão está fazendo aqui? A gente queria descansar. Não dá para dar meia volta. O texto diz, Jesus se irrita. Jesus tenta se esconder. Jesus faz sinal para os discípulos para eles voltarem para o barco. Não. Jesus vê a multidão e percebe que eles tinham uma necessidade. Se você olhar para o versículo 34... vai ver que está escrito que Jesus vê a multidão e ele se compadece da multidão. E Jesus se compadece porque eles eram como ovelhas, sem pastor. Jesus entende o que aquelas pessoas precisavam.
era de pastoreio, era de cuidado. E do que aquelas ovelhas precisavam para ser pastoreadas? Se você olhar no mesmo versículo, dos próprios ensinamentos de Jesus. Olha novamente o texto. O que Jesus faz depois de se compadecer? Versículo 34, ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Não algumas coisas, mas muitas coisas. O que Marcos está mostrando é que Jesus percebe o estado em que a multidão se encontra, ele começa a ensinar. Perceba que, diante de pessoas que precisam de pastoreio, Jesus não vai atrás do Estado, ele não vai bater na porta da prefeitura para dizer que aquelas pessoas precisam de cuidado. Jesus poderia dizer que Roma venha suprir a necessidade desse povo. Ou talvez que Herodes, que é o rei, veja o que essas pessoas estão passando. Não, Jesus não faz isso. Jesus também não procura os líderes religiosos da época para cobrar que era preciso criar uma nova programação durante a semana. Já viram isso? Um evento fixo no calendário para que as pessoas possam ouvir a palavra. Vamos criar um mega evento para dar conta da multidão e aí a gente traz um pregador da moda para falar para eles. Quem sabe assim as pessoas não se interessariam em querer saber o que Deus tem a dizer. Já ouviram isso? O que Jesus faz é ver que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. E então ele começa a ensinar. Ensinar. Meus irmãos, essa atitude de Jesus não pode passar despercebida. Será que diante das necessidades das pessoas, será que diante das multidões que estão como ovelhas sem pastor, ao seu redor, ao meu redor, será que você tem esperado que o Estado resolva o problema delas? Talvez um novo prefeito, um novo governador, um novo presidente vai resolver o problema dessas pessoas. Será? Será que você fica esperando a liderança da igreja fazer algo? Ah, mas se o presbitério não pensar, programar, organizar, executar todas as tarefas que são responsabilidade da igreja, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem? Alguns podem até dizer, mas nós temos um pastor que é pago para fazer essas coisas. Ele que tem um jeito. Irmãos, sim, um dos presbíteros é pago para, juntamente com o presbitério, pastorear os membros da comunidade. Isso é verdade. Mas também é verdade que outra coisa já foi paga lá atrás. O preço do seu pecado, na cruz do Calvário, para que eu e você, façamos aquilo que Jesus fez. E o que Jesus faz nessa passagem? Ele vê as multidões. Ele se compadece dela, ele começa a ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Ora, e os discípulos? O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam copiando a atitude do mestre? Olha, vamos ver o que Jesus está fazendo? Vamos fazer igual. Isso não seria estranho de pensar? Porque se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 6 ainda, texto que foi pregado aqui há algumas semanas, os discípulos já haviam recebido a autoridade de Jesus. E de 2 em 2, eles saíram, expulsaram demônios, curaram enfermos e pregaram arrependimento. Os discípulos sabiam o que poderia ser feito. Eles não só sabiam então o que Jesus estava fazendo, como eles também já tinham algum tipo de experiência em fazer o que Jesus fazia. Mas o que eles fazem de fato? Jesus, olha só, não é por nada não, está ficando tarde, está ficando escuro, o lugar é deserto, o povo está sem comida, manda eles embora, manda eles arrumarem o que comer. O que os discípulos fazem é olhar para a multidão e não se importar, nem um pouco com elas. Tanto é assim que eles não perguntam para Jesus o que eles poderiam fazer para ajudá-lo. Eles pedem para que Jesus mande o povo embora. Nesse sentido, o pedido dos discípulos parece até ter um tom de piedade, não é? Olha, Jesus, não é melhor que eles busquem o que comer? Eles vão ficar com fome, Jesus. Manda eles embora. Mas o que o pedido dos discípulos revela é o coração deles. Eles também deviam estar com fome. Lembra por que Jesus falou para eles entrarem no barco? Porque eles não tinham tempo nem para comer.
E se eles não tinham nem tempo para comer, é provável que os próprios discípulos estivessem com fome. E talvez, eles não queriam dividir o pouco que eles tinham. E quantos não são assim na igreja hoje? Quantos não pensam apenas na sua própria fome? Não pensam no seu próprio umbigo e não consideram o próximo? Manda eles embora, Jesus. Jesus então confronta os discípulos. Versículo 37. Leia comigo. Deem vocês mesmos de comer a eles. Vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos então, eles se apressam e respondem a Jesus. Jesus, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O que os discípulos parecem estar dizendo para Jesus é o seguinte: Jesus, você está ficando louco? De onde a gente vai tirar essa grana para comprar pão para todo esse povo? Não dá. Não tem condições. No final da passagem, a gente já leu, a gente está falando aqui de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pirou, Jesus. Não dá. Se Jesus curou enfermos, purificou leprosos, acalmou a tempestade, ressuscitou mortos, ele poderia muito bem alimentar toda aquela multidão. Mas o que os discípulos fazem é questionar Jesus. Os discípulos não haviam compreendido quem Jesus é. Eles viam Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles não haviam compreendido completamente quem Jesus é. Jesus então manda os discípulos descobrirem quantos pães eles tinham entre eles. Eles procuram lá, eles descobrem que eles tinham 5 pães e 2 peixes. E diante disso, Jesus ordena que todos se assentem, organiza a multidão em grupos, abençoa aqueles pães e aqueles peixes, dá a seus discípulos para que eles repartam. Todos comem e se fartam, e ao final recolhem 12 cestos cheios de pedaços. Provavelmente, se você der uma olhada na sua Bíblia, deve ter um título aí para esse evento. Algumas Bíblias têm, é dividido em seções, e na sua Bíblia deve estar escrito algo como a primeira multiplicação de pães e peixes, ou a primeira multiplicação dos pães. A primeira porque depois tem outra, né? A segunda. Eu não sei se você sabe, mas esses títulos eles não fazem parte do texto original. Eles não são textos inspirados pelo Espírito Santo para que Marcos os escrevesse. Eles foram incluídos depois para supostamente facilitar a compreensão. Então você consegue achar ali mais fácil pelo título. A palavra multiplicação, eu estou dizendo isso porque a palavra multiplicação não aparece no texto em si, ele aparece no título. E por conta desses títulos, muitas vezes a ênfase é dada no milagre. Jesus multiplicou os pães. O texto não diz que Jesus multiplicou, diz que ele repartiu. Então, a ênfase deveria ser na repartição dos pães e dos peixes. E não só nisso, que claro é importante, e sim é um grande feito. O que muitas vezes passa despercebido para a maioria de nós é que Jesus se compadece da multidão e começa a ensinar muitas coisas. Muitas coisas. O que esse evento mostra para nós é que enquanto os discípulos estavam preocupados com a necessidade física, ou nem estavam preocupados com a necessidade física da multidão, preocupados que a multidão logo teria fome, então que era melhor mandar aquele povo todo embora, Jesus tinha outra preocupação. Aí você pode perguntar, ora, mas Jesus não estava preocupado que aquela multidão tivesse o que comer? Claro que sim. Tanto que é o que ele faz. Ele distribui, ele reparte o pão com todos. O ponto aqui, meus irmãos, e quero que você preste muita atenção aqui, é que Jesus já estava alimentando aquela multidão. Jesus já estava alimentando aquela multidão. Mas os discípulos não haviam percebido isso. E você pode perguntar, como assim Jesus já estava alimentando a multidão? Se você voltar somente para o Antigo Testamento, vai se lembrar do povo caminhando pelo deserto. Eles haviam saído do Egito, debaixo da escravidão de Faraó, e Deus os liberta de forma poderosa. Em seguida, logo depois que eles passam por dentro do mar, o mar se abre, eles atravessam o mar, o povo começa a murmurar contra o Senhor, achando que Deus não sustentaria. Deus, o Senhor nos tirou do Egito, vamos morrer neste deserto, vamos morrer de fome aqui. De forma prática, o povo estava dizendo, nós somos ovelhas sem pastor.
E aqui nós podemos fazer um paralelo com Deuteronômio 8:3. Não precisa abrir na sua Bíblia, mas Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: assim ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês, e aqui é a parte conhecida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Israel não era um povo que caminhava no deserto como ovelhas sem pastor. O Senhor cuidava deles e trouxe provisão, mandando maná do céu. Porém Israel se desvia do Senhor, Israel abandona o Senhor. E no final eles acabam sendo levados para o exílio na Babilônia. E de lá o Senhor humilha Israel, permitindo que eles passem fome. Quando Israel volta para a sua terra, Deus provém novamente o maná, um outro pão que veio do céu. E você sabe de quem eu estou falando. As mesmas palavras de Deuteronômio 8 foram usadas por Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus é tentado no deserto. O texto diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, novamente o texto que os irmãos já conhecem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Voltando para o texto que estamos lendo essa noite, enquanto os discípulos pedem para Jesus mandar o povo embora, para que eles comprassem comida, Jesus já estava alimentando a multidão com a sua palavra. Ele já estava alimentando a multidão. E se Jesus já estava alimentando o povo com a sua palavra, por que ele resolve então partir o pão e repartir entre todos? Novamente, dê uma olhada no versículo 41. Olha novamente na sua Bíblia no versículo 41. Olha o que acontece. Jesus ergue os olhos ao céu, abençoa o pão, ele parte o pão e ele dá aos seus discípulos para que distribuam. Percebeu o que aconteceu aqui? Você já viu isso em algum lugar? Hoje aqui na frente, talvez? Sim, isso é uma representação da ceia. O que Jesus está fazendo aqui é dar uma prévia do que aconteceria com ele e o que ele faria com uma própria vida. Dito de outra forma, esse texto parece ilustrar que Jesus é o pão da vida. Quem vai até ele jamais terá fome. João 6,35. Jesus é o pão que é partido para alimentar espiritualmente multidões. E não alimentar pouco, alimentar até sobejar, que foi o que aconteceu no milagre. Jesus é fonte inesgotável desse tipo de alimento. Pense em quantas e quantas pessoas conheceram e se renderam a Jesus ao longo dos séculos. E todas tiveram sua fome espiritual saciada. Sobejou. Deu para encher cestos. É isso que Marcos quer nos mostrar nesse trecho. Mas os discípulos não haviam percebido isso. E isso fica claro na cena seguinte. Vamos ler novamente Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 51. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O que o texto diz nessa passagem é que Jesus
fez com que os discípulos entrassem no barco enquanto ele despedia a multidão. Em seguida, Jesus sobe ao monte para orar e, tendo caído a tarde, Jesus já está sozinho. As multidões já estavam alimentadas. De madrugada, Jesus vê os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. E aqui parece que a gente tem uma repetição da cena anterior. A gente vai ter algumas repetições nesse texto aqui, nesses textos que estamos lendo essa noite. Temos uma repetição da cena anterior. Na primeira parte, Jesus desce do barco, vê a multidão e se compadece dela, porque estavam como ovelhas sem pastor. Novamente, uma situação parecida. Jesus olha para os discípulos e vê uma dificuldade. Já era de madrugada, então estava escuro. Os discípulos deveriam estar remando há um bom tempo, então eles deveriam estar cansados. O texto diz que o vento era contrário. Resumindo, os discípulos estavam sem rumo. Estavam como marinheiros sem capitão. Isso chama ainda mais atenção, porque nós sabemos que boa parte dos discípulos eram pescadores. Eles sabiam como lidar com o mar. Eles sabiam. Mas o conhecimento deles não estava fazendo diferença ali. E o que Jesus faz? Jesus vê os discípulos e ele vai até eles. Mais do que isso, Jesus vai andando sobre o mar. Isso é fantástico. A reação dos discípulos é a mais positiva possível, certo? Aê, Jesus está voltando, vamos ser resgatados. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Dava uma música isso, né? É isso que eles fazem? Não. O texto diz, versículos 49 e 50, que os discípulos pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram, pois todos, não sobrou um, todos viram Jesus e ficaram apavorados. Jesus então dá uma bronca. Coragem, sou eu, não tenho medo. Algo importante aqui é que, de acordo com Marcos, não havia passado muito tempo entre o que acabamos de ler, da repartição dos pães e os 5.000 sendo alimentados, e esse trecho aqui. No versículo 45 é dito logo a seguir. E por que é importante saber que pouco tempo se passou entre um fato e outro? Por que Marcos destaca que houve um curto espaço de tempo entre esses dois acontecimentos? Porque logo depois dos discípulos terem testemunhado Jesus se compadecendo das multidões, alimentando mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e recolhendo 12 cestos ao final, eles entram no barco e vão adiante de Jesus. O mínimo de se esperar naquela altura é que os discípulos reconhecessem Jesus. Não apenas que Jesus poderia fazer algum milagre, novamente, mas que pelo menos, eles reconhecessem Jesus fisicamente. Não é? Mas o que acontece é o contrário. Eles não reconhecem Jesus e pensam que é um fantasma. Jesus sobe no barco, o vento cessa, e os discípulos ficam perplexos. E por que eles ficam perplexos? Versículo 52, dá uma olhada. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Apesar de terem visto o que Jesus fizera anteriormente, os discípulos não conseguiram entender o milagre, não conseguiram entender quem Jesus é. E se vocês acham que a ficha dos discípulos caiu depois de terem visto Jesus andar sobre as águas, espera até chegar ao capítulo 8 de Marcos, quando tem a repetição do milagre da repartição dos pães. Mas isso é assunto para outra pregação. O último trecho a ser exposto nessa noite é o trecho de Marcos 6, de 53 a 56. Vamos ler novamente. Marcos 6, 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Primeira coisa que chama a atenção aqui é que ao saírem do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Percebe como essa afirmação ela contrasta com o trecho anterior? No trecho anterior, eles estavam no barco, os discípulos veem Jesus, mas não reconhecem. Pior, pensam que é um fantasma. Nesse trecho, eles chegam, ou estão chegando,
o povo olha e já reconhece Jesus. E em vez de ficarem apavorados, como os discípulos ficaram, começam a trazer muitos enfermos. E esses enfermos eram colocados nas praças, e o povo pedia para que Jesus deixasse, ao menos, que tocassem sua roupa. E aí no versículo 56 disse, e todos que tocavam nela ficavam curados. Uau! De um lado, na cena anterior, temos a incredulidade dos discípulos. Do outro, a confiança do povo que reconhece Jesus, que leva enfermos até Jesus, sabendo que se ao menos tocarem nas suas vestes, eles serão curados. Não sei se você reparou, mas esse trecho também é uma repetição de um outro milagre que já tinha acontecido. Lembra do texto da mulher com hemorragia? Texto de Marcos 5, 25. O Tessinho gosta desse texto. Cadê o Tessinho? Está no estacionamento. O relato da mulher com hemorragia. Lembra da história? Jesus estava indo até a casa de Jairo. No caminho ele se vê envolto pela multidão. De repente, uma mulher toca nas suas vestes. Jesus então percebe que alguém havia tocado em sua roupa e que havia saído o poder dele. Resumindo, aquela mulher que sofria de uma hemorragia há anos não é só curada, mas tem sua dignidade restaurada. Isso acontece porque por conta da hemorragia ela era cerimonialmente impura, ela não poderia realizar as práticas religiosas dos judeus. Desta vez, porém, nesse texto que acabamos de ler, não é uma mulher que vem até Jesus, mas são muitos enfermos indo até ele. O texto também diz, no versículo 56, que esses enfermos pediam a Jesus para que pudessem, ao menos, tocar em suas vestes, como aquela mulher havia feito, e todos que tocavam nele ficavam curados. E essa não é a única repetição. Tem mais uma. Se você tem acompanhado com muita atenção essas pregações em Marcos, não é a primeira vez que a fé dos discípulos é colocada em xeque. Você provavelmente deve ter notado essa mesma sequência de fatos que foi pregada aqui há algumas semanas, no texto de Marcos 4, 35 a 5, 20. Nessa passagem, os irmãos devem se lembrar, Jesus acalma a tempestade e em seguida ele cura um endemoniado gadareno, ou gerazeno, algumas traduções. Perceba as similaridades entre essas duas passagens. Marcos 4, os discípulos estão no mar. Marcos 6, lemos hoje, os discípulos estão no mar. Marcos 4, Jesus exerce seu poder sobre a criação, ele acalma o mar. Marcos 6, Jesus exerce o seu poder sobre a criação, ele anda sobre o mar. Os discípulos reagem com medo. Mestre, não se importa que pereçamos. Jesus estava dormindo, o barco vai afundar. Os discípulos reagem com medo. Jesus está vindo. É um fantasma. Jesus exorta os discípulos. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Marcos 6, Jesus exorta os discípulos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Eles chegam do outro lado do mar, nas duas passagens. E chegando lá, Marcos 5, um endemoniado reconhece quem Jesus é, contrastando com a incredulidade dos discípulos. E Marcos 6, o povo reconhece quem Jesus é, contrastando com a incredulidade dos discípulos. Jesus então, em Marcos 5, cura o endemoniado. Em Marcos 6, Jesus cura muitos enfermos. A comparação entre esses dois trechos deixa muito clara a incredulidade por parte dos discípulos. Você se lembra que no capítulo 6 eles haviam recebido a autoridade de Jesus, certo? Bem, quando eles voltam, que é o começo do texto que nós lemos hoje, a impressão que nós temos é que os discípulos tiveram um apagão, que eles tinham se esquecido do que já tinham visto e vivenciado até aquele ponto. Mas afinal, o que os discípulos não estavam vendo? O que Marcos quer mostrar tanto para os leitores originais e para nós, com essa sequência de fatos? Eu já disse aqui essa noite, os irmãos já sabem bem que Marcos começa o seu evangelho afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, essas duas passagens que eu acabei de comparar aqui servem para reforçar o caráter divino de Jesus. Nesse sentido, o que os discípulos não estavam vendo diante dos seus próprios olhos é o começo da implantação do reino de Deus, que é evidenciado por meio da atuação de Jesus. Começo da implantação do reino de Deus. E essas duas passagens fazem uma relação direta com o texto de Gênesis. Lembra Gênesis? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus tem controle sobre as águas. Ele acalma a tempestade. Ele anda sobre o mar.
Gênesis 1, Deus forma toda a criação, Ele cria o homem sem pecado e coloca o homem no jardim. Jesus é aquele que vem para restaurar a humanidade das pessoas. É aquele responsável pela nova criação, Ele traz nova criação. O endemoniado é liberto de Satanás. Os enfermos são purificados. Jesus retira das pessoas os efeitos que o pecado trouxe. O que os discípulos não haviam compreendido é que Jesus era o Messias. Eles esperavam um Messias que libertasse Israel, um rei que sentasse no trono e lutasse contra os inimigos de Israel. E eles ficaram perplexos, porque não entenderam o que Jesus veio fazer. Ele veio reverter todo o estrago causado pelo pecado e pela ação do mal sobre a vida das pessoas. Jesus veio recriar todas as coisas e estabelecer o verdadeiro reino de Deus, que é muito maior e vai muito além de reino humano, do que os reinos humanos. Nesse reino de Deus, Jesus é quem liberta Israel de seu maior inimigo, o pecado. Jesus é aquilo que Israel deveria ter feito desde o início: bênção para todos os povos da terra. A grande ideia então é que Jesus é o Messias Rei, que reina sobre todas as coisas e inaugura o reino de Deus na terra. Jesus é o Messias Rei, que reina sobre todas as coisas e inaugura o reino de Deus na terra. Ele reina sobre a natureza, ele acalma a tempestade, ele anda sobre as águas. Ele reina sobre a natureza humana, ele cura, ele purifica, ele liberta. E diante do que foi lido e exposto aqui, algumas aplicações práticas. A primeira delas: veja as multidões e se compadeça delas. Veja as multidões e se compadeça delas. No relato da repartição dos pães, assim que sai do barco, Jesus vê a multidão e se compadece da multidão, porque são como ovelhas sem pastor. E aqui cabe uma exortação para todos os homens casados. Homens casados, isso é para nós. Como você tem visto aqueles que Deus tem confiado ao seu pastoreio? Como você tem cuidado das ovelhas que Deus te deu para pastorear? Suas esposas, seus filhos? Você tem pastoreado essas pessoas? Ou será que se Jesus entrasse na sua casa hoje e visse sua família, será que Jesus diria: são ovelhas sem pastor? Homens, vocês têm cuidado dessas pessoas? Vocês têm se compadecido delas? Vocês têm dado alimento a elas? E quando eu digo alimento, eu não estou falando comida, não estou falando um teto, não estou falando contas pagas. Lógico que isso é importante. Mas você tem dado alimento espiritual a elas? Você tem ministrado a palavra de Deus às pessoas que Deus confiou a você? Ou será que você tem feito como os discípulos: Senhor, manda minha esposa e meus filhos embora, porque já está ficando tarde. Eu estou com fome, eu estou cansada. Eu sei que parece uma ideia absurda, mas quando você passa mais tempo preocupado com o seu trabalho, com seus estudos, com seu lazer, com seu bem-estar, é isso que você está dizendo. Essas coisas podem ter um ar de piedade, mas revelam ídolos no coração. Senhor, o Senhor falou que eu tinha que prover o sustento da minha família, então eu preciso trabalhar mais, preciso pegar mais um turno, assumir mais um projeto. É para um bem maior, é um sacrifício que vale a pena, Jesus. Eles vão entender. Meus irmãos, homens casados e que planejam casar, parem de arrumar desculpas para não alimentar o rebanho que Jesus confiou a você. A você. Não se esconda atrás de atitudes que parecem piedosas, mas que no fundo demonstram que você está pensando somente em você, enquanto sua família padece como ovelha sem pastor. Quais são suas desculpas para essas atitudes que parecem piedosas? Será ganância? Eu preciso de um celular novo, um carro novo, eu preciso de uma casa maior. Será culpa por não fazer o que deveria estar fazendo? Olha, eu preciso trabalhar mais para pagar pelas coisas que eu comprei, para suprir a carência da minha família enquanto eu estava trabalhando muito. Ou será conforto? Pastorear minha esposa e meus filhos dá muito trabalho. Vou passar 1 hora a mais no trabalho, aí quando eu chego em casa as crianças vão estar dormindo, é mais fácil. Quais são suas motivações para essas desculpas? Jesus se compadece da multidão.
Não pela fome física, mas porque não tinham pastor. E por isso Jesus começa a ensinar a palavra. Maridos e pais, façam o mesmo que Jesus fez. Alimente o rebanho que Deus confiou a você. A você. Veja as multidões e se compadeça delas. E essa mesma exortação tem que ser estendida para toda a igreja. Se você, semanas após semana, vê o rebanho, mas não percebe as necessidades do povo, você também está agindo como os discípulos. Como é que Jesus olha para as pessoas? Ele vê as pessoas com compaixão e Ele quer servi-las com aquilo que elas realmente precisam. Quantas vezes você e eu, nós não olhamos para as pessoas dessa comunidade, nós não estamos nem aí para elas. Quantas vezes, por motivações egoístas, você não quer que essas pessoas vão embora? A gente não precisa aumentar a igreja, tá bom assim. Manda ela embora, Jesus. Manda esse povo embora. Você tem feito discípulos? Você tem investido na vida de novos convertidos? Você tem instruído pessoas mais jovens ou menos experientes que você, para que elas possam aprender com você a amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo? Veja as multidões e se compadeça delas. E aqui eu deixo uma exortação para as irmãs. As irmãs estavam felizes que eu estava falando só para os homens, né? Irmãs desta igreja, como as irmãs têm olhado para as outras igrejas, para as outras mulheres que chegam à nossa comunidade? Como as irmãs têm olhado para outras mulheres que entram por essa porta aqui? Será que as irmãs têm olhado com olhos de compaixão, com olhos de quem vê a necessidade delas? Será que as irmãs têm feito o que Jesus fez? Às vezes eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, eu explico por quê. Eu não sei se as irmãs já se deram conta, e aqui eu falo para as irmãs que estão aqui há mais tempo, 4, 5, 6, 10 anos, não sei, mais. Mas é uma percepção geral de que as irmãs, as mulheres dessa igreja são fechadas. Você já deve ter ouvido isso. As irmãs da IBAGE são fechadas, elas não se abrem para quem está chegando. E eu olho para o que os discípulos fizeram e eu vejo a mesma atitude deles na vida de muitas irmãs. De se fechar em si, de tentar deixar as coisas como estão, de não ir até os outros. Jesus, manda esse povo embora para eles comprarem o que comer. Vamos ficar nós aqui. Tá bom assim. Alguns podem até se justificar dizendo, mas essa é a cultura da IBAGE. Sempre foi assim. Sempre será assim. Irmãs, irmãos também. Nossa nova cultura é Jesus. Nossa cultura é Jesus. Jesus não veio apenas para nos salvar, mas também para mudar nossa mente, o nosso coração, nossas atitudes, nossa cultura. Ele veio mudar tudo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo, incluindo a sua cultura, tudo se fez novo. Colossenses 3 diz, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Minhas irmãs, minhas queridas irmãs, nós já morremos para nós mesmos e a nossa vida, nossa nova natureza é Cristo. É Cristo. E é isso que devemos refletir. Portanto, minha querida irmã, se você tem agido como os discípulos, se você, acabando o culto, não olha ao redor e vê as mulheres que estão sozinhas lá no canto. Se você não tem feito como Jesus fez e não tem olhado para a multidão com compaixão, você não tem demonstrado a nova vida que Ele te deu. Saia do seu lugar de conforto. Olhe ao redor. Veja se há mulheres que estão no canto, sozinhas. E vá até elas. Vá até elas. Faça o que Jesus fez. Veja as multidões. E se compadeça delas. Uma última aplicação. Enquanto Jesus ensinava a multidão, os discípulos estavam preocupados em mandar o povo embora, porque eles não viram sua necessidade. Eles não haviam entendido o que Jesus estava fazendo. Alguns podem pensar, mas que absurdo! Como os discípulos não entenderam o que Jesus fazia?
Meus irmãos, às vezes não é muito diferente na nossa vida de igreja. Não na nossa apenas, mas na igreja brasileira. Muitas ovelhas simplesmente não compreendem aquilo que a liderança ou o presbitério está fazendo, não entendem o que Deus quer fazer por meio de uma liderança estabelecida por Ele. E muitos não se submetem à autoridade pastoral, simplesmente porque não conseguem ver a necessidade do povo. Jesus estava ensinando, os discípulos queriam mandar o povo embora. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que os irmãos não podem questionar aquilo que o presbitério faz, que os irmãos não podem ter dúvidas, incertezas, inseguranças, questionamentos. Não é isso. Muito pelo contrário. É sadio que todos se exortem mutuamente. Hebreus 3:13. A questão aqui é quando o presbitério vê a necessidade de pastoreio do rebanho, se compadece e começa a trabalhar para que essa necessidade seja suprida. E nesse momento que muitos, assim como os discípulos fizeram, só estão vendo a necessidade física, só estão enxergando com olhos carnais. Que é um exemplo. Mas nós não vamos ter mais escola bíblica dominical? Nós sempre tivemos escola bíblica dominical. Faz muito tempo que eu não vou, mas tem que ter escola bíblica dominical. Como vamos estudar a Bíblia sem escola bíblica dominical? A média das escolas bíblicas dominicais, pelo menos nos últimos 2 anos que eu frequento essa igreja, é de 40 pessoas com crianças. Em pouco mais de um mês, os grupos de discipulado já atingiram aproximadamente 100 pessoas, fora as crianças. Pessoas que têm se debruçado sobre o livro de Tiago, esmiuçado os detalhes do texto, aprendido como a viver em meio às provações. Irmãos que estavam afastados da comunidade começaram a participar. Pessoas novas têm visitado os grupos. Eu não estou dizendo que é errado ter EBD. Isso funciona em muitos contextos, mas não estava funcionando no nosso. Também não estou dizendo que os grupos de discipulado são a solução para todos os problemas da IBAGE. Não. Porém, percebe a diferença de vidas impactadas entre um modelo e outro? E eu não estou falando aqui em números apenas. Estou falando de pessoas que estão lendo a Bíblia, estudando a palavra e entendendo o que Deus espera delas. Isso tem aparecido nas conversas do dia a dia. Eu tenho ouvido irmãos encorajando uns aos outros a partir de Tiago. Frases como, nas conversas de corredor: tenham perseverança em meio à provação, peça a Deus por sabedoria, esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Soa familiar para muitos de vocês? Meus irmãos, as pessoas estão estudando a palavra e tentando viver a palavra, e isso é bênção. É bênção. É por isso que os versículos 51 e 52 dizem que os discípulos ficam perplexos quando vem Jesus andando sobre o mar, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães, porque estavam com o coração endurecido. Talvez você esteja com o coração endurecido e também não consegue ver o que Jesus está fazendo no nosso meio. E o que você tem que fazer é se arrepender da sua incredulidade e pedir perdão a Deus. Olhe à sua volta e clame a Deus para que Ele abra os seus olhos para ver o que Ele está fazendo na nossa igreja. Senhor, quais são os rumos que o Senhor tem dado para a nossa igreja? Me mostra, Senhor. Me mostra. Eu também quero entender o que o Senhor está fazendo. Não deixe o meu coração ficar endurecido. Qual a sua resposta a isso? Você vai se juntar àqueles que entenderam a necessidade da comunidade? Ou como os discípulos vai continuar não querendo ver o que Jesus está fazendo? E pedindo para Jesus, manda embora. Para finalizar, será que você entendeu quem Jesus é? Será que você está disposto a abrir mão de tudo? Tudo por Jesus? Os discípulos ficaram perplexos porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Será que você entendeu de fato que Jesus é o Messias e que seu reino já começou? Se você não entendeu isso, seu coração também está endurecido. O dos discípulos estava endurecido. Eles viram tudo aquilo, mas eles não compreenderam. Talvez você esteja vendo tudo que Deus tem feito na vida das pessoas ao seu redor, talvez na sua própria vida, mas isso não faz sentido para você. Você olha para a multidão e você não sente compaixão.
Você ainda está com o coração endurecido. E o que você precisa ver? O que é que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte, que Jesus veio estabelecer um reino novo. Um reino em que a dignidade humana é restaurada. Um reino que reverte as consequências do pecado e traz de volta o homem para o lugar onde Deus inicialmente havia planejado que ele estivesse. Se você não entendeu isso, seu coração está endurecido. Os discípulos também não haviam compreendido. Eles queriam que a multidão fosse embora. Eles estavam pensando só neles. Mas um dia, o Senhor amoleceu o coração deles, abriu os olhos deles, e eles puderam entender quem Jesus é. E Jesus transformou a vida deles. Se você não entendeu nada, se seu coração está duro, peça a Jesus que amoleça o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o Messias, Tu és o Deus grande e poderoso, que sabe, pode todas as coisas. E assim como o Senhor olhou com misericórdia para a multidão, assim como o Senhor viu que aquelas pessoas precisavam, e o Senhor começou a ensinar, que o Senhor constranja, Deus, o nosso coração a fazermos exatamente o que o Senhor fez. Que nós possamos olhar com compaixão para a necessidade das pessoas e perceber quem são aqueles ao nosso redor que precisam de pastoreio, que precisam de cuidado. E que o Teu Espírito incomode profundamente o nosso coração para irmos até eles e testemunharmos quem o Senhor é. Mas muitos aqui, ó Deus, talvez estejam com o coração endurecido, assim como os discípulos estavam. Pessoas que querem mandar a multidão embora, porque é mais confortável ficar do jeito que está. Amolece esses corações, ó Deus. Quebranta com Teu Espírito. Abre o entendimento, Pai, para que eles caiam em si, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus.